texto base de hoje é Mateus, capítulo 27, do versículo 32 ao 56. A crucificação. E quando saíram, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Então nós vemos aqui sobre a crucificação de Jesus. Nós vemos aqui no início do texto que eles constrangeram um homem chamado Simão para que ele levasse a cruz de Jesus, até um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então ali eles crucificaram Jesus. E nós vemos aqui no texto que eles repartiram as vestes de Jesus e lançaram sorte sobre a túnica de Jesus para se cumprir o que o profeta já tinha dito lá atrás. Então nós vemos aqui mais uma vez o Antigo Testamento se cumprindo. Uma profecia, que as vestes de Jesus seriam divididas, lançado sorte sobre a sua túnica. E eles escreveram a descrição sobre a cabeça de Jesus na cruz: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Era o que era a acusação dele, na verdade. Então nós vemos aqui no texto que ele foi crucificado e muitos que passavam ali blasfemavam, escarneciam dele, dizendo, Tu que destrói o templo em 3 dias reedifica. No versículo 40, e dizendo:
Tu que destrói o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus. E nós vemos aqui também no texto que também os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, os fariseus, os escribas também escarneciam dele, dizendo: salvou os outros e não salva a ti mesmo. Desce da cruz e creremos nele. Então, muitas pessoas escarneciam de Jesus por ele estar na cruz, porque ele falou que ele era o Filho de Deus. E como ele era o Filho de Deus, por que ele estava na cruz? Ficavam zombando dele para que ele descesse da cruz. Então, tudo isso Jesus teve que suportar calado lá, porque ele não podia fazer nada, ele só estava cumprindo a sua missão. Então, nós vemos aqui no versículo 45. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. Então a terra ficou toda escura, porque Deus não queria ver o pecado da humanidade. Porque Jesus, quando ele foi para a cruz, ele levou na cruz todo o pecado da humanidade. Então, por esse motivo, a terra se escureceu, porque Deus não queria ver o pecado da humanidade. Então a terra ficou toda escura. Então nós vemos aqui no versículo 46, e perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me abandonaste? E muitos achavam que ele estava chamando Elias, mas ele estava clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Porque na verdade, quando escureceu a terra, o Espírito Santo de Deus se aparta de Jesus, porque ali ele está levando todo o pecado da humanidade nele. Então o Espírito Santo se afasta. Então por esse motivo Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? E as pessoas que estavam ali ouvindo acham que ele está chamando Elias, mas na verdade ele estava falando com Deus, ele estava chamando a Deus. Então nós vemos aqui que naquele momento que ele clamou por Deus. Nós vemos aqui no versículo 48, e logo um deles, correndo, tomou uma esponja e bebeu de vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. E nós vemos no versículo 50, e Jesus, clamando outra vez em grande voz, rendeu o seu espírito. Ele entregou o espírito dele a Deus. Então, nesse momento, o véu se rasgou em 2 de alto a baixo, a terra tremeu, fendeu as pedras, e muitos sepulcros dos santos se abriram. Então, nós vemos que aqui estava concretizando a missão de Jesus. Ele tinha morrido por nós. Aqui ele prestou maior amor. Aqui é a prova do maior amor de Jesus para cada um de nós, que ele morreu no nosso lugar. Ele foi o Cordeiro perfeito crucificado. Ele fez o sacrifício no nosso lugar. Então ele levou todos os nossos pecados na cruz. Então quando nós se arrependemos verdadeiramente e pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas nós temos que pedir em nome de Jesus, porque foi Jesus que foi crucificado no nosso lugar. Então, pelo nome dele, quando nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa, porque Jesus já pagou o preço no nosso lugar. Então, nós vemos que quando Jesus morre, um pouco antes dele morrer, a terra se escurece, porque Deus ele não quer ver o pecado. Deus odeia o pecado, ele não gosta do pecado. Então, Deus ele não quer ver o pecado, a terra se escurece. E aqui acontece que o véu do templo se rasga em 2, de cima a baixo. A terra treme, dá um grande terremoto. E nós vemos aqui que também muitos sepulcros se abrem e muitos corpos dos santos que estavam dormindo foram ressuscitados. Então, quando Jesus ressuscita, muitos santos que estavam dormindo ressuscitam com ele. E nós vemos aqui no versículo 53, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, muitas pessoas viram os santos que dormiram, que eles estavam dormindo, que eles ressuscitaram junto com Jesus, e apareceram para muitas pessoas. Então, também nós vemos aqui que o centurião e as pessoas que estavam ali guardando Jesus, quando teve o terremoto, eles acreditaram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, porque tudo que eles presenciaram, que eles viram ali, porque
o centurião e aqueles guardas que estavam ali, eles não acreditavam em Jesus, porque eles eram romanos, né? Não acreditavam em Jesus, mas por tudo que eles viram e aconteceu ali, e ali eles creram que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. E nós vemos no finalzinho do texto aqui, que estava ali acompanhando de longe Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Eles estavam sempre acompanhando Jesus, ali de perto, olhando tudo o que aconteceu com Jesus, né? Vendo a crucificação, vendo as pessoas zombando de Jesus. Mas nós vemos aqui nesse texto sobre a crucificação que Jesus provou aqui o maior amor que Ele tem por cada um de nós. Mas Ele fez tudo isso em vão quando nós não cremos no nome dEle, quando nós não buscamos viver em obediência a Ele, quando nós não entregamos nossas vidas a Ele, Ele fez o sacrifício em vão. Nós temos que aceitar o sacrifício. Nós vemos aqui como Ele padeceu, como Ele sofreu, Ele passou pela morte no nosso lugar, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e para que nós possamos um dia ir para a eternidade com Ele. Ele pagou o preço no nosso lugar. O que nós temos que fazer é se render a Ele e se entregar a Ele. Que nós vemos no texto anterior que nós estudamos ontem, meditamos ontem, que os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas eles não creram em Jesus, eles rejeitaram Jesus. E hoje em dia tem muitos fariseus, pessoas que conhecem as Escrituras, conhecem a palavra de Deus, mas não se entregam verdadeiramente para Jesus. Não acreditam em Jesus. Só vivem de faz de contas. Mas hoje em dia tem muitos fariseus. Tem pessoas que até conhecem as Escrituras, mas vivem por aparência. E nós vemos aqui nesse texto que mais uma vez as Escrituras, o Antigo Testamento está se cumprindo. Então tudo vai se cumprir. E Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. E ele prometeu que um dia ele voltará. E ele vai voltar. Que nós vemos aqui que tudo que está nas Escrituras se cumpre. E tudo que Jesus falou vai se cumprir. Mas nós temos que buscar nele. Nós temos que se aproximar dele, entregar nossa vida a ele e confiar nele. Confiar no tão grande amor que ele mostrou por cada um de nós, que ele pagou o preço. Ele não precisava, mas ele pagou o preço, ele cumpriu a sua missão até o final. Por amor ao Pai, ele cumpriu. E cada um de nós temos que cumprir a nossa missão até o final. Nós temos que se render a Jesus, entregar as nossas vidas a ele e buscar viver em obediência. Buscar a ser servos de Jesus. E saber que ele já fez o maior sacrifício, que ninguém faz um sacrifício tão grande quanto ele fez. Entregar a vida por amor. Ele entregou a sua vida por amor a nós. Mas ele venceu a morte e hoje ele vive. E todos aqueles que nele crê terão a vida eterna. Mas a hora é agora para a gente buscar nele, se entregar para ele e viver, ter vida em abundância. Que nós vemos aqui que muitos santos ressuscitaram com ele. E todos aqueles que morrer crendo em Jesus ressuscitarão para viver na eternidade, para sempre com o nosso Senhor. Mas é uma decisão de cada pessoa, cada um tem que tomar o teu compromisso, pegar a sua cruz e caminhar, porque cada um de nós temos a nossa missão, que é caminhar, pegar a nossa cruz e caminhar até a volta de Jesus. Esperar ele firme, não desistir, perseverar sempre, buscar sempre se fortalecer para que o dia que ele voltar a gente esteja preparado. E se ele demorar a voltar, mas a gente tem que permanecer até o fim da nossa vida aqui, buscando nele, crendo nele sempre. Obrigada, Senhor Jesus, por mostrar o maior amor por cada um de nós. Senhor Jesus, obrigado por tanto amor, por entregar a sua vida, por pagar o preço no nosso lugar, e que nós temos que fazer só crer no Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor e viver em obediência, buscando sempre no Senhor, se preparando
se consagrando ao Senhor, buscando a viver em obediência à palavra de Deus, deixando as coisas mundanas de lado e tendo uma vida santificada, buscando sempre nos teus ensinamentos, crescendo espiritualmente. Prepara-nos, Senhor, sempre, que nós possamos sempre viver de acordo com os teus ensinamentos, de acordo com a tua palavra, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.